Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar um pouco sobre um dos programas que durante sua existência, sempre se destacou no que fazia, e muitas vezes, e por muitos anos, deixou o Jornal Nacional no chinelo. Esse foi o Jornal da Manchete. Vamos lá saber um pouco mais sobre ele. Vamos começar falando como ele surgiu. Quando a Manchete foi fundada em 83, via-se a necessidade de ter um jornal que fosse referência e que cumprisse com a lei, que determina que uma emissora tenha pelo menos 2 horas de jornalismo diário. Adolfo Bloch queria que a Rede Manchete fosse referência no jornalismo. Para isso, Adolfo, seus sobrinhos e alguns empregados foram aos Estados Unidos e à Inglaterra para buscar maneiras de alavancar o jornalismo e a audiência. Nisso, encontraram a CNN e a BBC, que usavam o jornalismo no tipo bancada e com cenário de monitores ao fundo, e resolveram aplicar no Brasil. Isso foi um fato inédito no Brasil e caiu nas graças do público. Alguns anos depois, esse cenário foi mudado, tendo uma bancada pequena, com destaque para o M dourado na frente e o mapa mundi ao fundo. Seu cenário definitivo só veio em 95, quando a logo mudou e começaram a usar um chroma que foi substituído pela redação ao fundo. Quando foi estreado, tinha como âncoras jornalísticos Ronaldo Rosas e Carlos Bianchini. Em 89, os duas âncoras passaram a ser comentaristas e passaram a apresentar somente em algumas pequenas ocasiões. Para substituí-los, foram colocados o casal Eliakim Araújo e Leila Cordeiro. Eles colocaram o jornal no topo do sucesso e que deixava o JN para trás. Em 93, eles foram para o SBT e quem passou a apresentar foi Marcia Peltier. Inicialmente, ela ficaria somente de forma provisória, porém, o público dava respostas de que queria continuar com ela, e vendo isso, resolveram deixá-la no jornal. Ela só veio a deixar o jornal em 1998, quando a crise da Manchete se agravou, indo para a Band. Após ela, quem assumiu o jornal foi a Cláudia Bartel e o Augusto Xavier, este, que ainda trabalha no Canal 9, atual Rede TV. Se inscreva no canal da Rede TV no YouTube. Termina a reunião de representantes do governo, trabalhadores e empresários. Quando estreou, o Jornal da Manchete tinha 2 horas de duração, cumprindo com a lei, mas não pensem que eram 2 horas só de jornalismo formal. Nelas, o jornal era dividido entre o noticiário, um programa de variedades apresentado por Claudete Troiano, e o Manchete Esportiva, similar ao Globo Esporte. Em 1985, o canal resolveu fazer uma mudança no jornalismo, e assim foi feito. O jornal passou a ocupar apenas 1 hora, e os outros quadros viraram programas separados em outros horários. Para cobrir as 2 horas necessárias e obrigatórias por lei, criaram o Jornal da Manchete segunda edição, competindo com o Jornal da Globo. Você sabia que o tema do jornal é uma música que existe mesmo? Seu nome é Videogame, e quem o criou foi o grupo musical Roupa Nova, conhecido por unir casais com suas músicas. Sua versão original se encontra disponível na internet. Algo que é importante dizer é que ele foi remasterizado algumas vezes para se adaptar ao padrão gráfico do jornal, tendo uma maior formalidade no tema. Estamos chegando ao fim deste vídeo, e para não deixar vocês na mão, contaremos mais algumas curiosidades para vocês. Cada jornal, ou melhor, cada edição de jornal pelos bastidores, tinha como codinomes JM1 e 2, e o Manchete Esportiva usava como codinomes Mi1 e Mi2. Outra coisa interessante é que após o fim da União Soviética, Marcia Peltier, que ainda era repórter, foi uma das primeiras jornalistas a entrar no Kremlin e a primeira do Brasil a fazer isso. Foi tudo, pessoal, muito obrigado pela audiência, vejam algumas vinhetas do jornal. Até logo!